Dando prosseguimento agora, então, a palestra vai ser entrevista investigativa adaptada ao depoimento especial. O palestrante vai ser o Ricardo Luiz de Bom Maria. E o currículo dele, ele é psicólogo, especialista em psicologia clínica, jurídica e avaliação psicológica. Atua como psicólogo clínico com formação em terapia relacional sistêmica, como psicólogo forense junto ao Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e como instrutor na capacitação da entrevista investigativa adaptada ao depoimento pessoal. Boa palestra. Vamos lá, então? Todo mundo com fôlego ainda? Agora começa na reta final. Essa aqui é a última, né? Então, vamos lá. Muito prazer a todos e a todas. Então, como fui apresentado, eu sou o Ricardo, eu trabalho aqui no Judiciário, trabalho especificamente aqui do lado, no famoso Marmitão, que é o Fórum Central, e ali dentro, trabalho dentro do juizado, que cuida especificamente dos casos envolvendo a Maria da Penha, que a doutora Ellen comentou tanto com vocês, e dentro desse trabalho, especificamente, o meu trabalho ali envolve conversar, ou melhor dizendo, entrevistar crianças e adolescentes que existe uma suspeita, uma denúncia de elas terem sofrido algum tipo de violência. Tá? Principalmente, 98% dos casos que eu atendo ali, que eu faço entrevista, são crianças com suspeita de violência sexual intrafamiliar. Tá? E criança e adolescente, de forma geral, não tem uma prevalência de criança ou adolescente. Tá? O meu trabalho não é atendimento clínico, o meu trabalho é fazer a entrevista investigativa. A gente vai conversar um pouquinho. Tá? E a minha ideia hoje é conversar um pouco com vocês, adaptando essa proposta da escuta para o contexto escolar. Tá? Eu vou produzir aqui a ideia de gerar reflexões para que a gente possa pensar junto e que essas coisas possam ir auxiliando na formatação, na construção de propostas interessantes que a gente precisa tanto. É uma satisfação pessoal muito grande para mim estar aqui, porque eu entendo que o único caminho que a gente tem para melhorar o nosso trabalho é fazer o que a gente está fazendo aqui, que é conversar junto, né? E buscar novas metodologias, novas técnicas, para a gente construir e aprender a lidar com temas tão difíceis e tão complexos, né? Não dá para a gente ficar dentro só da sala de aula, ou só de um escritório, ou de um consultório, porque ali a gente realmente não vai conseguir dar conta de toda a demanda que nos vem, né? Enfim, então eu cheguei até aqui agora, estou falando com vocês, porque eu desenvolvo esse trabalho já há alguns anos dentro do juizado, e a partir da promulgação da Lei 13.431, que é a Lei da Escuta Protegida, a gente teve que readaptar o nosso trabalho no formato do depoimento especial, que deu um impulso maior ainda para que a gente fosse buscar novas metodologias e pudesse melhorar ainda mais esse momento de conversar com a criança. Obviamente que o trabalho de vocês não vai ser fazer o depoimento especial, tá? Mas eu vou trazer aqui o que eu chamo desses aspectos científicos, das boas práticas, que pode ser adaptado em qualquer contexto, principalmente o escolar. Tá? Então, eu procurei elencar diversos assuntos, diversos tópicos que eu entendo que é interessante para a gente estar conversando. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês, que eu acho que é uma coisa bem importante para a gente começar a contextualizar e saber de onde é que as coisas estão vindo, né? É a gente entender que tudo isso que eu vou estar conversando com vocês não foi inventado do nada. Tá? Isso é baseado em pesquisas científicas ao redor do mundo todo. Tá? São pesquisas sólidas. Tem um campo que se chama psicologia do testemunho. Esse campo estuda especificamente as melhores técnicas, o que se chama de boas práticas, para se escutar crianças e adolescentes, ou melhor, né, vítimas e testemunhas de situações críticas, como um assalto, como uma violência. Tá? Então, existem esses estudos desenvolvendo assim, o que é indicado fazer nesse momento? Quais seriam as práticas mais recomendadas? O que a literatura, o que as pesquisas têm mostrado que não é interessante fazer? E isso é muito bacana. Então, o que eu vou conversar com vocês aqui hoje, né, vem tudo, claro, mesclado com a experiência que a gente vai desenvolvendo, mas embasado
nesses dados científicos, tá? Tem países que têm se destacado muito, um deles é o Reino Unido, tá? Que lançou protocolos, os Estados Unidos em si também lançaram protocolos, então a gente tem a Inglaterra, que eu falei, o Reino Unido em si, a gente tem países que vêm desenvolvendo muito isso, né? O que a gente chama de protocolos, que são diretrizes para orientar esse momento da entrevista, da escuta com a criança, tá? Ou adolescente. Eu vou falar mais criança aqui, mas subentendam-se o adolescente também, tá? Ok, seguimos. O primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é a gente se dando conta, hoje em dia se fala muito da questão da proteção, né? A partir da Constituição de 88 e do ECA de 90, esse tema cada vez ganha mais evidência. Então, a gente fala muito das melhores formas para proteger essa criança, principalmente quando essa criança sofre algum tipo de violência, né? E eu entendo que isso é uma questão fundamental para a gente ter em mente, tá? A escuta, ela tem que acontecer num formato que possa proteger aquela criança no momento que ela está provavelmente muito vulnerável, tá? Infelizmente, eu tenho, sempre que eu sou chamado para conversar sobre isso, e todos os anos que eu estou à frente do juizado trabalhando com esse tema, eu fui me decepcionando muito, né? Porque eu tenho visto, assim, teoricamente se falar muito da proteção, mas na prática essa proteção não acontecer, tá? Então isso tem me decepcionado muito e me preocupado muito, porque eu vejo às vezes se fazerem reuniões e debates e se fala em cima de legislações sobre a violência, sobre a proteção, mas quando a gente precisa usar o serviço não funciona, tá? E isso é muito preocupante. Então hoje, pela primeira vez, eu estou tendo um contato mais próximo com a rede, e a gente está começando a conversar com o Conselho Tutelar, a gente está começando a conversar com o PAEF, né, com o CREAS, para que a gente possa criar um jeito de trabalhar, um fluxo de trabalho, para essa criança não ficar rodando de mão em mão, tá? Sendo ouvida diversas vezes, para contar a mesma história, e pior, né, depois de anos do evento, tá? A gente tem feito aqui, o meu discurso não é pessimista não, tá? Mas a gente tem feito aqui, até então, um trabalho na ré, tá? Numa direção contrária, assim. O que a literatura mostra e o que a gente vem fazendo é um choque, tá? As nossas práticas são completamente, via de regra, inadequadas, tá? Então, por exemplo, quando uma mãe vai até a 6ª Delegacia de Polícia e realiza um boletim de ocorrência, a lei exige que as providências sejam tomadas imediatamente, tá? A gente não pode esperar. E o que acontece? Não estou aqui querendo culpar ninguém, tá? Estou falando de forma geral o que acontece. Esse inquérito policial chega para mim, para que eu faça a escuta da criança 5 anos depois. Eu me pergunto muito onde é que está a proteção dessa criança, tá? Quando eu ligo para essa família para avisar que a juíza solicitou que a filha dela fosse ouvida em função de um processo, do boletim que foi registrado em 2010, eles levam um susto, com toda a razão, eu faria a mesma coisa. E o que eles me colocam foi o que a doutora Ellen, acho que já colocou aqui, agora que vocês estão me ligando, olha, doutora, a minha filha já resolveu o problema, tá? A gente não tem mais problema nenhum, eu só queria pedir uma coisa, nos esqueçam, tá? E aí eu informo, e a escuta dela não é feita, tá? Então, é uma catástrofe, é um desastre de vários aspectos, tá? Isso é o que vem acontecendo de forma constante no nosso sistema, tá? Uma outra coisa muito preocupante, que tem a ver com a proteção. A criança é chamada, é ouvida na delegacia. A criança depois é encaminhada, ou antes, é ouvida no Conselho Tutelar. Me conta o que aconteceu. Ela conta. Aí vai na delegacia. Me conta o que aconteceu. Aí ela conta. Aí o PAEF chama. Me conta o que aconteceu. Ela conta. Jesus Cristo, né? Haja paciência. A literatura é uníssima com relação a isso. Esse procedimento de ouvir a criança diversas vezes revitimiza a criança, tá? É a chamada violência secundária. É muito sério isso. Não é só um nome, não. É muito sério, tá? Por quê?
os estudos têm mostrado que a violência secundária, ela pode ser mais grave que a primária. Ou seja, o pai passou a mão na bunda dela, tá? Ela ficou traumatizada. A forma que o Estado vai fazer essa proteção é tão desastrosa que isso acaba traumatizando mais do que o pai fez. Tá? E claro que as violências se somam. Tá? E isso não pode acontecer. Tá? Então, essa criança, ao invés de ser acolhida e protegida, ela é, de novo, violentada. Tá? Além disso, vocês imaginem, vocês me contarem uma história agora, e depois de novo, e depois de novo. Haja paciência. Tá? E existe uma tendência natural de economia do cérebro. Tu acaba editando a história. Sim, e aí acontece um problema sério. Tá? A pessoa não conta a mesma história. E aí começa a surgir incoerências. E aí acham que a criança está mentindo. Tá? Não é a criança que está mentindo, geralmente. É o procedimento que é equivocado. Tá? A criança não tem culpa de nada. Ela está fazendo a parte dela, se esforçando ao máximo. Só que chega uma hora que ela cansa. E tantas outras crianças, menores, principalmente quando são pré-escolares, o raciocínio básico delas é o seguinte: bem, falei uma vez, falei duas, falei três, estão me chamando a quarta. O que eu preciso dizer para esse povo parar de me chamar? Então, ela pode inventar alguma coisa para ver se aquilo ali faz com que eles parem de chamar ela. Tá? E aí a gente tem um problema grave. Tá? E aí é onde, não, a denúncia não é válida, houve incoerências, coisas absurdas. Tá? Então, tudo isso é o que vem acontecendo hoje. Ok? E eu não consigo ver proteção nisso. Tá? Então, a gente está problematizando uma realidade e procurando alternativas. E aí a gente vai chegar numa primeira reflexão, que é o seguinte: a proteção à criança e ao adolescente está diretamente relacionada a um método usado para entrevistá-la. Tá? Então, isso é uma coisa que eu gostaria que a gente pudesse refletir e vocês saíssem daqui hoje com isso transitando e reverberando em vocês. Tá? A forma que a criança é escutada está diretamente relacionada ao conceito de proteção. Tá? Se essa escuta for realizada de modo adequado, essa criança está sendo efetivamente protegida. Uma escuta inadequada, essa criança está sendo provavelmente revitimizada. Tá? É o que se diz que o procedimento ele fica iatrogênico, né? Um termo médico para dizer que o próprio procedimento acaba adoecendo a pessoa. Tá? Isso aqui é uma coisa muito importante e que essas pesquisas vêm demonstrando. Tá? E eu acho que não dá mais para a gente virar as costas para isso. Por isso, a minha satisfação da gente estar podendo aqui hoje conversar sobre um tema que, quem sabe, até então passou batido, e com a promulgação da lei, se abriu e deu um chacoalhão para que a gente começasse a falar dessas coisas. Né? Eu, até então, nunca vi circular, como está circulando hoje, esses temas e essa curiosidade de a gente poder aprender mais sobre isso. Ou seja, para ratificar mais ainda, tá? Então a gente fala de proteção, a gente está falando diretamente de escuta. E aí tem uma questão chave. Tá? Qual é a técnica que está sendo usada para ouvir a criança? Tá? Isso é um ponto-chave. Não dá para ouvir a criança de qualquer jeito. E a gente vai ver mais sobre isso. Então, a gente tem que ter uma técnica. Quando a gente vai num médico, quando a gente vai num dentista, não importa o que seja, qualquer procedimento que ele faça, existe uma técnica por trás. Ele não faz aquilo a esmo. Tá? A conversa com a criança precisa ter uma técnica. A gente tem que estudar e aprender e ser capacitado. Por isso, a importância disso. Tá? Então, vamos lá. A gente está falando de escuta, que envolve esse momento de conversar com a criança, o adolescente, e aí entra as boas práticas, ou seja, as recomendações da literatura científica para esse momento, e essas boas práticas, ela pode ser adaptada a diversos contextos. Tá? Então, por exemplo, quando eu realizo o depoimento especial, que é uma entrevista investigativa, tá? Eu utilizo todo o padrãozinho da entrevista investigativa, tem as etapas. Quando eu vou conversar com essa criança, por exemplo, na casa dela, eu não vou fazer uma entrevista investigativa, mas eu vou adaptar as técnicas para aquele momento. Tá?
Isso é muito importante. Eu não vou descaracterizar as técnicas, eu vou fazer um ajuste, que pode ser feito para o contexto escolar, tranquilamente. Tá? Nós temos, então, a Lei 13.431, que eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento. Tá? A lei ela é chamada de Lei da Escuta Protegida. Por quê? Porque ela instituiu, entre outras coisas, né, 2 modelos de escuta. O depoimento especial, na esfera jurídica e policial, e a escuta especializada para a rede de proteção. Tá? A escuta especializada é um primeiro momento que a criança chega, tá? Onde você vai conversar com ela para saber se ela precisa de algum atendimento médico, tomar alguma medicação, os encaminhamentos, e o depoimento especial tu já vai abordar mais especificamente o que teria acontecido. Tá? Então, essa é a diferença básica. Tá? Então, vamos falar um pouquinho agora da questão da entrevista em si. Tá? Como eu falei, então, como é que a gente realiza uma escuta protegida? Eu coloquei aquela imagem ali para a gente se dar conta, e eu queria desenvolver uma reflexão com vocês. Né? Por exemplo, quando tem um acidente, a gente recebe a orientação assim, ó, não toca na pessoa. Por quê? Porque tem uma técnica para tu pegar a pessoa. Se tu pega de qualquer jeito, tu pode lesionar a coluna, por exemplo, tá? Entre outras coisas. Eu só quero fazer uma comparação para a gente ir se dando conta de que quando a gente vai conversar com a criança, também tem técnica. Tá? É porque como a gente pensa que é uma conversa, e conversa a gente faz o tempo todo, parece que essa conversa é igual, não é? Tá? E como a gente está acostumado, a gente conversa a vida inteira, parece que é mais uma conversa, né? Mas não é. Tá? Então, é importante a gente ir solidificando essa ideia de que essa conversa com a criança, nessas situações, ela é uma conversa diferente, que precisa ter uma metodologia. Tá? Uma entrevista não é uma interação qualquer entre 2 pessoas. Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente refletir. Tá? Eu vou repetir. Uma entrevista, então, estou falando de uma entrevista, tá? Um momento que eu sento para conversar com alguém no ambiente. Tá? Não é uma interação qualquer entre 2 pessoas. Por exemplo, quando vocês sentam na frente de um médico para falar de uma situação que lhe está incomodando, parece que é uma conversa aquilo, não é? Cada pergunta que o médico faz, ele está tentando descobrir alguma coisa. Tem uma técnica por trás. A gente, às vezes, nem percebe, porque a gente é leigo no assunto. Tá? Mas quando ele pergunta, por exemplo, quando a senhora baixa a cabeça, dói? Tem algo por trás daquilo. Ele não está perguntando aquilo porque deu na cabeça dele de perguntar aquilo. Tá? A entrevista não se trata de uma conversa corriqueira. Isso é um outro perigo. Tá? Então, não é uma conversa qualquer e não é uma conversa de comadre, sem querer desqualificar, mas é uma conversa diferente. Uma coisa é eu estar em casa, conversando com meu filho, conversando com a minha esposa, conversando com um amigo. É uma conversa solta. Essa conversa na escola, nestes momentos específicos, não é uma conversa corriqueira. Tá? Uma entrevista não é uma conversa informal e nem ocorre numa situação isenta de complexidades. E esse é o perigo. Tá? Eu não sei o que fazer. Quando a gente faz uma conversa desse tipo, de modo corriqueiro, informal e sem prestar atenção, aumenta a probabilidade de nhacas acontecerem. Tá? E a gente fica vendido. A gente não sabe o menor caminho de tomar. E aí, às vezes, faz coisas bem inadequadas. Tá? Uma entrevista é delimitada por um método e por um objetivo. Aqui a gente começa a criar uma delimitação. Tá? Então, quando eu vou fazer uma entrevista, eu tenho que ter um método, ou seja, uma teorização, um estudo por trás, e eu tenho que ter um objetivo. Eu estou ali para quê? O que eu quero com aquilo? Tá? Apenas, isso aqui eu gosto muito, tá? Apenas a boa vontade ou a certeza de que se sabe entrevistar não são garantias de uma boa entrevista e de proteção à criança. Por que eu falo isso? Porque o que eu mais tenho visto é boa vontade, muita boa vontade. Só que a gente não pode achar que só a boa vontade ou a experiência de vida são suficientes para dar conta desse universo todo. Então, são crenças que a gente carrega e que são muito poderosas e que muitas vezes acabam nos traindo naquele momento.
tá? Não dá para ir no achismo. Muito cuidado com isso, tá? Bem, aqui eu vou colocar uma partezinha de um filmezinho para vocês, tá? Não sei se vocês já assistiram o filme A Caça. Já? Então, é uma parte bem interessante, eu até fico me sentindo, às vezes, envergonhado, porque cada vez que eu vou apresentar, eu mostro esse filme, né? Mas é que ele é muito icônico, assim, ele representa bem o que eu quero mostrar, tá? Então, só para contextualizar, tem uma denúncia de abuso sexual na escola, tá? E a gente vai ver uma cena que eles estão investigando. Oi, Gretchen, desculpa a demora. Oi, vamos entrando. Desculpa, Temor, eu vim mais rápido. Imagina. Vamos conversar. Pode se sentar. Obrigado. Acho melhor começarmos de imediato. Clara, você poderia tentar me dizer a mesma coisa que você falou para a tia Gretchen? Seja uma boa menina e diga a ele o que você me falou do presente. Eu não disse nada. Nesse caso, a tia Gretchen está inventando. Senão, quem sabe, era só uma brincadeira sua. Não. Tá bom. Então, repita o que você disse. Você pode dizer? Pelo que eu sei, foi você que falou que o Lucas me mostrou o Piu-Piu. Por que não me conta o que o tio Lucas fez? Por que não tenta ao menos dizer alguma coisa, Clara? Eu quero sair para brincar. Mas você tem que responder, Clara. Não precisa ter medo de falar. Eu estou aqui do seu lado. O olho é meu amigo. Ele só quer que você fale o que aconteceu. Foi aqui na escolinha que ele te mostrou o piu-piu dele? Hã? Clara? Clara. Confirmou. Então foi aqui na escolinha. Então agora você pode falar como aconteceu? Tia Gretchen disse que você disse a ela que estava em pé. Era o piu-piu do tio Lucas que estava em pé? Eu acho que era, eu não me lembro. Então, ele te mostrou o piu-piu dele. Clara, você se sente desconfortável falando do tio Lucas? E é porque você não gostou do que ele fez? Clara, eu acho que você vai indo muito bem respondendo as minhas perguntas, viu? E estamos quase acabando, tá? E o que ele fez depois que ele te mostrou o piu-piu? Eu não me lembro. Você pôs a mão. Você lembra-se... saiu uma coisa branca do piu-piu dele? Parece que já foi o bastante. Pode sair para brincar. É seguro? Sim. É só manter ela sob atenção.
Bom, nós nos conhecemos há tempo, Gretchen, e tudo acabou bem, mas isso ainda é um caso de polícia. É lógico, antes precisamos do consentimento dos pais, certo? Eu te agradeço muito. Eu não sei lidar com essa situação. Também sei que... Ok. Essa é uma cena que, se eu quisesse usar só esse filme, essa parte, para a gente ficar a tarde inteira aqui conversando, daria, tá? De tantos aspectos inadequados, basicamente tudo que não é indicado se fazer foi feito aqui, tá? Isso acontece no Brasil inteiro diversas vezes por dia, deve estar acontecendo agora, tá? E as pessoas saem desse tipo de abordagem convictas de que ajudaram a criança, de que a criança foi protegida, tá? E levam essa situação à frente para a polícia, tá? E o nosso objetivo aqui, com a capacitação, é a gente estar podendo conversar sobre isso, claro, para poder enxergar métodos adequados e comprovados de como realizar esse momento com a criança quando preciso, tá? E evitar essas situações aqui, ó. Tá? Aí, eu espero que depois de tempo, eu vou voltar nessa parte para a gente olhar para esse filme, para a gente olhar nessa cena, vários aspectos, e a gente vai conversando sobre o que faltou, o que poderia ser feito diferente, tá? Qual foi o problema de uma tal fala. Mas, enfim, repito, é uma cena muito impactante. Quando eu tive muita dificuldade para assistir a primeira vez, pelo trabalho que eu estava realizando, e quando eu vi, eu fiquei chocado, né, por um encaminhamento tão torto, tá, e que prejudica, sim, a criança, provavelmente prejudica o inocente, cria uma confusão imensa, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre violência doméstica. Por quê? Eu estou falando de escuta, ok. O que a literatura traz sobre isso? A importância, tá? A pessoa que vai estar lidando com a escuta, ela tem que ter conhecimentos, no mínimo básicos, sobre a violência, sobre a dinâmica da violência, sobre do que se trata, tá? Para que a gente possa reconhecer, identificar e saber o que fazer, tá? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre violência doméstica, que eu sei que vocês estão falando bastante sobre isso, então eu não vou me aprofundar, tá? Primeira coisa que eu acho importante é uma forte tendência de tratá-la como um fenômeno de menor importância e restrito ao âmbito das relações interpessoais. Já se evoluiu muito nesse aspecto, tá? Mas ainda a gente percebe diferenças crônicas quando a gente tem que lidar com isso. A gente vem de uma sociedade ainda que é muito forte a crença de que a gente não deve se meter em briga de marido e mulher, que a gente não deve brigar e se envolver em questões familiares, tá? É coisa do outro, eles que lavem a roupa suja lá, tá? Infelizmente, tem situações que a gente não pode fazer isso, tá? Que tem crianças em risco, às vezes mulheres adultas em risco, que estão incapacitadas de se protegerem, tá? E aí, nesse caso, a gente precisa saber o que fazer e agir. É muito interessante quando a gente assiste, às vezes, programas policiais, ou mesmo leituras de casos sobre essa situação, como geralmente que um ser humano reage quando vê um roubo, e como que geralmente um ser humano reage quando vê uma agressão entre um homem e uma mulher, tá? A gente age muito mais rapidamente. Se é um roubo, tu já vai chamar a polícia. Se tu vê uma cena de briga, mesmo com violência, existe um congelamento. A pessoa para, olha, se afasta e começa a raciocinar. Será que eu faço alguma coisa? Será que eu deixo? Existe uma diferença. Ambas as situações são muito sérias, tá? Mas é uma questão cultural muito arraigada ainda de como que a gente lida com essas situações. Se a gente parar para conversar em situações de condomínio, isso é muito comum, né? Em cima, se escuta ele se brigar, e se bater, móvel quebrando, e lá embaixo fica, tá, a gente faz alguma coisa, a gente chama a polícia, a gente avisa o síndico, tá? E geralmente não faz nada, tá? Então, isso eu acho que é importante, assim, evoluiu, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de agir nessas situações, tá? E a gente sabe que, quando a gente fala de violência doméstica e de todas as suas modalidades, a coisa mais importante, o aspecto mais importante é romper o ciclo do silêncio, tá? E, infelizmente, às vezes, sem querer, a gente acaba contribuindo para que tudo fique em quatro paredes. Mas, Ricardo, desculpa, às vezes essa questão da violência de não botar uma briga de mais de mulher se põe a mulher, mas ela ficou até muito mais evidente depois da
te falando para minha amiga, às vezes coisa recorrente, e existe uma questão que a gente percebe, às vezes na classe mais pobre, eles põem muito mais a colher do que numa classe afastada, porque ela era rica, família rica, pai rico, é verdade. condomínio milionário, onde, ó, deixa lá, Cada um na sua. Isso. vai se meter. A sua fala faz muito sentido, né? Tem a ver com isso que eu estou colocando aqui, que eu vou pegar o link, né? A violência doméstica é democrática. E que em sentido, né? É um grande equívoco a gente achar que a violência doméstica ocorre mais em classes menos favorecidas economicamente. Negativo, tá? A violência doméstica acontece em todas as classes sociais, com homens, mulheres, negros, brancos, não importa o que seja, tá? É um fenômeno endêmico mesmo, é um problema social grave, de saúde pública, tá? Cada vez mais a gente tem mais informações sobre situações de mulheres sendo mortas, né, o feminicídio. Claro que isso causa uma reflexão social, mas infelizmente a mudança é gradual, né? Ainda a gente tem crenças muito arraigadas. Por isso que esses momentos aqui, ó, nos ajudam, às vezes, a dar um salto quântico maior. Porque aqui é um momento de capacitação, que é principalmente quando isso acontece em grupos menores, que cada um pode falar, a gente vai trabalhando questões mais específicas. Ali a mudança, às vezes, acontece até de uma forma mais rápida, tá? Tipos de violência doméstica, isso aqui com certeza a gente já falou, já foi falado muito, né? Então, a famosa violência física, né? Que é a mais fácil de detectar, porque geralmente é a que deixa marcas físicas, os hematomas, cortes, tá? Onde os exames no Instituto Geral de Perícia conseguem detectar, tá? A famosa lesão corporal. A violência física, a violência psicológica, tá? Que geralmente perpassa todos os tipos de violência. Geralmente na física tem a psicológica junto, que são as agressões verbais, xingamentos, humilhações, ameaças. Isso acontece muito, infelizmente, né? Mas acontece muito, tá? Muito difícil de comprovar, não é impossível, tá? Mas é muito difícil, tá? Por não deixar uma marca visível. A marca fica, né? Profunda. E tem autores que defendem que a marca da violência psicológica é mais grave do que da física, tá? A cicatrização é mais demorada. Opa, passei de novo. A violência sexual, que eu gosto de não comparar, dizer melhor ou pior, que todas são terríveis, né? Mas a sexual é mais complexa, por envolver uma questão de tabu social, que é a sexualidade, que todo mundo tem um certo desconforto de falar, então já implica nisso, e outras questões que a gente vai ver ali, tá? E, basicamente, vamos comentar esses 3 tipos, né? A família pode ser uma instituição violenta a despeito dos laços de afeto, tá? Tradicionalmente, historicamente, muitos ainda, e em alguma parte da gente, a gente ainda carrega isso, que a família, ela é sacra, né? Ou seja, ela é santa, que a gente está protegido dentro da família. Então, é um choque quando a gente se dá conta que grande parte da violência acontece dentro da família, porque é aquela velha história, né? Parece que fora de casa a gente só está mais ameaçado e dentro de casa a gente está seguro, tá? Infelizmente, o que a gente vem percebendo ano após ano não é isso. A violência intramuros, ela acontece muito e é muito mais séria, muitas vezes, do que a extramuros, tá? Então, olha o quanto é complexo, né? Por exemplo, vamos capacitar crianças e adolescentes a se protegerem da violência sexual. Legal. Isso pode ser feito em relação aos estranhos. Tudo bem? Agora, imagina fazer isso em relação à família. Olha a dificuldade de tu conseguir conversar com as crianças de que um pai ou uma mãe pode se utilizar do toque afetivo para fazer um toque sexual e machucar a criança. É muito difícil isso, porque tem uma questão de vinculação, de confiança. Então, essa é a complexidade, tá? As pesquisas mostram que grande parte da violência acontece dentro de casa, do que a gente está falando aqui, né, que envolve tanto a violência de gênero como a violência contra a criança. Em relação à criança, quem mais machuca é o pai, tá? Não é o padrasto, tá? É o pai. O padrasto vem logo em seguida, mas a incidência maior é o pai realizar a violência sexual contra o filho, tá?
As estatísticas mostram que as meninas acabam sofrendo mais violência, isso é muito questionável por uma questão, às vezes, do menino não contar tanto, né, pela questão do medo de ser taxado de homossexual, de questões desse tipo, da virilidade. Tá? Então, às vezes, isso fica subnotificado. Tá? De qualquer modo, é uma coisa muito séria. Tá? A violência doméstica não se refere a atos isolados, mas faz parte de um padrão de abuso sistemático. Ou seja, qualquer tipo de violência é sério. A gente não vai fechar os olhos. Mas quando a gente fala de violência doméstica, a gente não está falando, sem querer tirar a gravidade, de um tapa. A gente está falando de eventos sequenciais que acontecem diariamente, que fazem parte de um ciclo e que pegam essa mulher ou pegam essa criança, e elas ficam refém disso. Tá? Então, é algo muito mais sério. Tá? É como se fosse uma doença que vai, sim, afetando o emocional, o psicológico, a autoestima, e as pessoas vão ficando incapacitadas de saírem daquela relação. Por isso que, humildemente, eu peço que vocês possam ter uma regra de ouro. Tá? Nunca julguem uma mulher que não consegue sair de uma relação abusiva. Tá? Ela não tem culpa. Quem já viveu uma relação abusiva, ou quem já se deparou, estudou de perto isso, sabe o quanto ela fica amarrada. Quem está de fora, às vezes é difícil, parece que é muito fácil, né? Sai, vai embora, pega as malas e sai. Não é assim. A violência doméstica, o abuso que acontece ali dentro, vão massacrando a mulher de uma tal forma que ela vai perdendo a própria competência interna. Ela se sente incapaz, é como se ela fosse sendo morta de dentro para fora. Tá? Enfim, é muito sério. A mesma coisa o abuso sexual intrafamiliar, infanto-juvenil. Né? Por que a criança não falou antes? Por que demorou tanto? Porque é muito difícil falar sobre isso para uma criança, para qualquer um. Imagina para uma criança. Tá? Geralmente ela é ameaçada, geralmente ela acha que não vai ser acreditada. Existe uma transferência de culpa, tá? Que faz parte da dinâmica, onde o autor da violência passa a responsabilidade, a culpa para a criança, então ela acha que foi ela que seduziu, que foi ela que quis, e que ela vai apanhar. Então a revelação é muito difícil. Rapidamente, só para complementar o que eu estou falando com vocês, isso aqui é o ciclo da violência da Lenore Walker, que é uma psicóloga americana. A gente se baseia muito nos estudos dela, tá? Que ela subdividiu o ciclo da violência em 4 etapas. Tá? E isso a gente comprova, a gente vê acontecendo cada vez que a gente se depara com uma realidade dessa. Tá? Tem um primeiro momento, que é a acumulação da tensão, onde as coisas vão ficando muito tensas, mais perigosas. Logo em seguida tem uma explosão, é onde acontece a violência, propriamente dita. Tá? Essa violência pode ser bem grave, inclusive ocorrer uma morte, tá? Ou uma lesão séria. Logo em seguida, se não acontecer uma morte, né? Foi um tapa, um soco, um xingamento, existe um distanciamento para logo em seguida acontecer uma reconciliação, a famosa lua de mel. Tá? É óbvio que isso para a mulher não é consciente. Ela não consegue enxergar isso. Ela está dentro desse ciclo. Tá? Entre essas etapas, ela pensa em sair. Ela tem flashes de que ela sabe que o que está acontecendo é errado. Só que ela não tem força para manter aquilo. E o próprio ciclo acaba confundindo ela. Porque daí, de repente, aquele homem passa a ser gentil, passa a entregar flores, passa a tratar ela da melhor forma que vocês podem imaginar. E isso é muito confusional, a pessoa fica confusa. E aí ela começa a criar justificativas internas. Ele estava nervoso, ele teve um dia difícil no trabalho, foi porque ele bebeu. Tá? Infelizmente, isso não para. Então, da fase lua de mel, começa a ter acumulação. O que é? Ele começa a se queixar, começa a culpar ela de novo, começa a ameaçar e começa tudo de novo. Aí vai ter outra violência. Por incrível que pareça, tem casos que isso aqui acontece 40 anos. Tá? Então, é muito sério. E esse ciclo, em parte, explica o porquê que a mulher não consegue sair. Romper esse ciclo é muito difícil. Se ela não tiver uma ajuda concreta de pessoas realmente interessadas nela, ela não sai. Tá? Na violência doméstica, não existe mais uma escolha livre e consciente da mulher. Tá?
A mulher não consente, ela cede, isso é diferente. No abuso sexual também, tá? A criança cede, ela não está dando uma escolha consciente e espontânea. Tá? Existe uma pressão e ela acaba cedendo. Tá? Há um padrão de se submeter. São desconsiderados os mecanismos existentes em nossa sociedade que inviabilizam a saída da relação violenta, permanecendo em evidência apenas o fracasso da mulher. Isso que eu acho mais triste, tá? A criança ou a mulher passam por toda aquela violência e, quando elas saem, conseguem revelar, ou alguém descobre, elas ainda têm que atravessar muita discriminação, recebem muitos julgamentos, são condenadas, enfim, foi tu que quis, tu podia ter saído antes, tu estava gostando, coisas desse tipo, tá? Coisas que eu acho horrendas, por exemplo, falam para uma criança de 10 anos, foi tu que seduziu teu pai, tá? Coisas desse tipo, tá? Ela estava apaixonada pelo padrasto, tá? Tem de tudo, tá? Tem de tudo. Vamos falar, então, agora, especificamente, de uma modalidade de violência doméstica, que é a violência sexual, tá? Na violência sexual, a gente está falando sempre de medo, tá? Ou seja, a criança sente muito medo, o adolescente, e, por incrível que pareça, quem está escutando também, tá? Se não está bem preparado, é uma reação natural, tá? Vergonha, porque a pessoa tem muita vergonha do que passou, porque foi tocada em partes íntimas, tem toda uma questão cultural. Quando existe penetração, ela não é mais virgem. Tem ainda, por incrível que pareça, essa questão do culto da virgindade, então ela se sente muito envergonhada, tá? O segredo, que é um dos aspectos mais nocivos, porque o autor da violência, ele cria um mecanismo para deixar tudo em segredo. E, às vezes, durante 15 anos, tá? As pessoas têm dificuldade de acreditar nisso. Como? Mas acontece, tá? E romper esse segredo é de fundamental importância. Culpa, por incrível que pareça, mas a menina sai da violência sexual se sentindo culpada e, às vezes, ela tem uma dificuldade imensa de entender que ela foi usada e abusada, que ela não teve culpa de nada. Mas isso foi implantado nela durante todo o tempo, às vezes 5, 10 anos, que ela sofreu a violência, de que ela era culpada. Por quê? O autor da violência foi fazendo como que uma lavagem cerebral e foi condicionando ela a achar que a culpa era dela. Tá? E ambiguidades. Tá? Por que ambiguidades? Isso confunde muita gente. Às vezes, delegado de polícia, às vezes, promotores, juízes que não estão acostumados com a temática. Quer ver uma ambiguidade? Ela foi abusada pelo pai, aí o pai convida ela para dar uma volta de carro, ela quer ir e vai feliz da vida. É pai, não é? O que a criança quer? Que o pai vai preso? Não, que o abuso pare. Ela quer o pai de volta, o pai bom, o pai afetivo, o pai carinhoso. Tá? Não tem nada de absurdo nisso, só que a gente tem que entender. Não vai acontecer, tá? Com certeza, com certeza. Então, não há isso por si só, não é uma incoerência que invalida o relato dela, mas é o que os advogados mais pegam, tá? Olha só, como que essa criança disse que foi abusada pelo avô, se cada vez que o avô chamava ela para andar de bicicleta, ela ia? Tá? Claro, ela quer ter o contato, criança, todos nós queremos afeto, ainda mais uma criança. Tá? São ambiguidades. Tá? Quando falamos de violência sexual, estamos falando de relações de subordinação e dominação. Nunca esquecemos disso. Tá? Tem uma hierarquia, tem uma autoridade, tudo isso dificulta ainda mais a criança conseguir se sentir autorizada a falar. Tá? Isso é muito forte. Tá? Ou seja, vamos dar mais um passo. Quais são as evidências que o abuso sexual ocorreu? Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Como identificar o abuso sexual? Né? Tem como? Né? Possíveis evidências, tá? Materiais como fotos e gravações, confissão do suspeito, testemunhas. Isso pode acontecer. Qual é o problema? Que são evidências raríssimas. Raríssimas. Por quê? A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma violência que acontece na clandestinidade.
tá? Faz parte da dinâmica. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém grava. É raro ter, muito raro. Tá? Se tivesse isso, a criança poderia ser muito poupada, de não precisar ficar falando tanto sobre o que aconteceu. Isso aqui, dificilmente, de todos os casos, perícias que eu já fiz, eu acho que é 1 ou 2 que teve uma testemunha. E mesmo quando tem testemunha, não vale muito, sabe por quê? A mãe abre a porta do quarto e pega a filha nua em cima do pai nu. Tá? A mãe se assusta, logo pensa, né, ele está abusando da minha filha, aí depois esfria a cabeça, porque a família entra numa hecatombe, né, uma guerra nuclear ali. A mãe, é uma coisa muito chocante, daí o cara geralmente nega, né, e a mãe, não, peraí, será que eu vi isso mesmo? Vai ver que eu entrei de supetão, vai ver que eu me confundi. Ela não faz isso de má fé. É uma forma que o próprio emocional tem de tentar adequar e se proteger de uma coisa que é muito ofensiva. Tá? E aí nem ela mais confia tanto no que ela viu. Tá? Olha como a situação é complicada. Tá? E aí nós temos outros tipos de evidência. Exame físico, legista, sintomas psicológicos que a criança pode apresentar, interpretação de desenhos e brincadeiras. Qual é o problema disso? São evidências inespecíficas. E aqui é uma parte muito importante que eu acho que entra diretamente no contexto escolar de vocês. Tá? Raramente a violência sexual deixa marcas no corpo. Tá? Muito raro. Maioria estrondosa dos casos não tem marca. Por quê? Muitas vezes não teve nem toque, para começar. Tá? Quando tem toque, passou a mão, isso não deixa marca. Tá? Quando tem penetração, dificilmente é revelado no dia seguinte. Já passou muito tempo. Então, aquelas evidências corporais já desapareceram. Ela tomou banho, já cicatrizou se teve algum corte. Tá? Tu não consegue mais caracterizar aquilo. Tá? Então, a gente acaba usando muito pouco ou nada. Tá? Foi para o IGP. O IGP viu que não é mais virgem. Ela falou que teve penetração. Tá, tudo bem. Mas o IGP não fala quem foi. E nem se aquilo ali é de abuso. Porque pode ter sido de uma relação consentida ou de qualquer outra, um acidente, alguma coisa que rompeu o ímen, que acontece também, né? Então, é complexo, tá? Sintomas psicológicos. Tem uma parte especial só para isso. Por quê? Sim, os sintomas podem nos auxiliar, sim, mas os sintomas não são específicos no sentido de dizer assim, ó, se apresentou isso, tem abuso. Eles não têm esse poder. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de sintomas. A criança está triste, a criança está chorona, está com ecoprese, a criança está nervosa, está fazendo xixi na calça. Claro que eu vou observar isso e vou tomar providências, mas o cuidado é de não associar isso instantaneamente à violência. E a gente vai ver melhor isso. Tá? Interpretação de desenhos. Aí eu me esfrio a coluna toda. Tá? Por quê? Porque já tem muito material produzido sobre isso, dizendo assim, ó, os desenhos não são materiais confiáveis para a gente diagnosticar uma violência sexual. Tá? Então, muito cuidado com os desenhos. E a gente vai falar mais sobre isso. Tá? Eu não estou dizendo para ignorar 100%. Eu estou dizendo que não dá para usar aquilo como prova incontestável. A criança desenhou um boneco com um pênis grande. O que isso significa? Um boneco com pênis grande. Tá? A gente não vai interpretar. Isso acontece muito rápido. Não existem parâmetros científicos confiáveis que dizem assim, isso significa aquilo. Tá? E já existiu muito erro a partir disso, erros sérios. Tá? Então, por exemplo, ali a gente tem 2 desenhos. Se vocês perceberem nesse desenho de cá, da esquerda, tem ali como seria um pai com a filha e ela desenhou o pênis do pai a princípio, né, que eu não sei nem se é um pênis, porque às vezes é outra coisa. Tá? Mas vamos imaginar. Este desenho, a gente não vai usar ele, num primeiro momento, para achar que aconteceu um abuso ou que o pai está abusando a criança. Tá? Isso não quer dizer que a gente não possa ficar atento, mas com cautela.
sem sugestionar a criança, sem chamar conselho tutelar no primeiro momento, só porque ela fez esse desenho. Tá? A gente vai conversar mais sobre isso. Mas esse é o cuidado, tá? Deixa eu só ver meu tempo aqui. Tá? Desenho com genitais ou sexualizados igual abuso. Interpretação dos desenhos infantis não é uma evidência confiável de eventos ocorridos. Ok? 96% sem vestígios físicos. Maioria dos casos não há testemunho. Ali alguns indicadores psicológicos que podem estar associados ao abuso. Agressividade, conduta sexual inadequada, isolamento, baixa concentração, diminuição do rendimento, ansiedade, tristeza, irritabilidade, raiva, medo, vergonha. Só que a agressividade, por exemplo, e a baixa concentração não são patognômicos do abuso sexual. O que é uma expressão médica? O que isso significa? Não é porque aconteceu aquilo ali que teve o abuso. Tem alguns quadros médicos que, quando tu percebe esse sinal, tu sabe o que é. Tá? Não é o caso aqui. Tá? Não tem um grupo de sintomas específicos que dizem assim, se a criança apresentar isso, é abuso. Isso não existe. Tá? E aí, olha só que legal. Vamos pegar uma criança que ela esteja na escola, na sala de aula, e apresenta isso aqui, ó, esses sintomas. Depressão, ansiedade, dificuldade de concentração e prejuízo escolar. Isso chamou a atenção do professor, que pode ter levado para a coordenação, e a escola, a equipe, ficou atenta a essa criança. Até aí, ótimo, perfeito, trabalho perfeito. Mas a gente precisa ter uma reflexão. O que será que causou isso aí? Pode ter sido um conflito familiar? Pode. Pode ter sido um divórcio? Pode. Pode ter sido mudanças na vida dela? Pode. Pode ter sido uma morte? Pode. Pode ter sido problema com os amigos? Pode. Pode ter sido um abandono que ela esteja vivendo naquele momento? Pode. Pode ter sido perda de alguma figura importante? Sim, um avô, por exemplo. Pode ser alguma condição orgânica dela, uma doença que ela está desenvolvendo? Pode. Pode ser uma denúncia falsa? Também pode. Pode ser o abuso sexual? Pode. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, ó, não é para ignorar. Não é nem 8 e nem 80, ok? A gente não vai dizer assim, ó, não é abuso, porque pode ser. O nosso cuidado é não dizer assim, não, ó, se está com isso, é abuso, e bate na mesa. Tá? Então, o cuidado é para a gente não fazer isso. Tá? Existem procedimentos que é observar a criança, analisar para ver quando que isso aqui surgiu, se isso se mantém, se isso vai se agravando. A gente vai ficar numa observação atenta. Tá? E aí a gente percebe que o testemunho acaba sendo a evidência mais confiável, porque todas as outras são muito inespecíficas. E aí a importância de saber conversar com a criança. E aí a importância de uma capacitação, de um treinamento, para que a gente saiba o que fazer, como conversar com a criança nesse momento. Seguimos. Chegamos agora na violência doméstica, a escuta de crianças, adolescentes e o contexto escolar. Né, para a gente ir fechando bem no tópico que é o nosso objetivo de hoje. Tá? Então, na escola, é um local comum para que uma vítima revele uma violência sofrida. As pesquisas têm mostrado muito isso, da incidência crescente de crianças que vêm revelando. Tá? Um local com grandes possibilidades para se identificar alunos que estejam sendo vítimas de violência, porque a criança, às vezes, passa muito tempo na escola e fica mais fácil ver mudanças no comportamento. Um contexto em que os alunos, principalmente as crianças, podem enxergar os professores como figuras de confiança para revelar uma violência sofrida. Ou seja, a escola tem 1 bilhão de coisas acontecendo, e mais isso. Tá? Olha a complexidade, olha a demanda. Sem treinamento, a gente não dá conta. Tá? Então, tem as questões de ensino-aprendizagem, o famoso bullying, N questões acontecendo, de todos os níveis, e, de repente, aparece isso. Ó. Tá? Na escola, lidar com a violência doméstica sempre é algo muito complexo. Lidar com o abuso sexual revelado na escola é uma das tarefas mais complicadas. O corpo docente da escola precisa estar preparado para lidar com situações envolvendo a violência doméstica.
Se não tiver preparação, não vai rolar, tá? Tem que ter, constante, tá? Não é uma conversinha só, tem que ter um curso, uma capacitação, tá? Esse tipo de capacitação requer atualizações constantes e um trabalho que envolva não apenas questões técnicas, mas também questões pessoais. Em que sentido? Ninguém faz terapia ali, tá? Mas tem que ter algum grupo, para algum momento, que a gente possa falar sobre questões que nos prejudicam, nos assustam, porque a literatura mostra, por exemplo, se da minha história de vida eu tenho algum trauma no campo sexual, na hora que eu vou conversar com uma criança, aquilo vai me bloquear. Então, de algum modo, isso tem que estar visível para a pessoa e tem que ser, de algum modo, trabalhado, tá? Na observação, ou seja, eu estou na escola e estou observando, né? Cuidado para não transformar uma pista numa certeza, tá? Se a gente conseguir sair daqui com isso aqui, ó, eu já me dou por satisfeito, tá? Porque é uma das coisas que mais tem me assustado quando eu escuto algumas coisas. É ter uma pista, uma evidência, uma coisinha, e a pessoa dizer assim, não, é certeza absoluta. Eu tenho convicção total que aquela criança foi violentada pelo pai, pelo padrasto, tá? As pistas são importantíssimas, mas elas não são certezas absolutas. A gente precisa averiguar, ok? Muito cuidado, tá? Eu não estou dizendo que isso aqui é simples, tá? E nem fácil, mas a gente tem que conversar sobre, né? Brincadeiras sexuais, como mexer nas partes íntimas ou mesmo atos masturbatórios das crianças, né, não significa exclusivamente que essa criança sofreu violência sexual, tá? Vocês podem se deparar com crianças que estão numa fase de curiosidade e que isso não significa que ela foi violentada, tá? Então, todo o cuidado, e aí eu vou ser chato de repetir da importância de ter capacitações para a gente ir treinando essas coisas. Tá? É muito difícil para qualquer técnico separar uma brincadeira de uma violência, tá? Para a gente conseguir identificar. Mas o primeiro cuidado é não ir no impulso. Tá? Criança que apresenta um comportamento diferente, repentino, pode estar sofrendo violência, mas não significa que essa criança, de fato, foi violentada. A mesma coisa. A importância de se pesquisar sobre o contexto da criança, se houve mudanças, brigas, ou algo que poderia estar influenciando a mudança. Vamos supor que a criança teve uma mudança dentro de sala de aula, e aí o professor vai conversar e percebe que ela teve uma mudança de casa. Opa! Quem sabe isso pode ser que está justificando a mudança do comportamento. Então, é uma averiguação simples, tá? Mas que já pode trazer alguma luz para a situação. Seguimos. Na suspeita do abuso sexual, respire fundo. Vamos supor que chegue para vocês, tá? Respire fundo e se acalme. Por quê? Às vezes, o primeiro problema é a gente se afobar. É querer resolver tudo na hora, tá? Justamente por ser uma situação muito delicada, a gente tem que ter calma para poder pensar. Tá? Tem que fazer coisas? Tem, mas não nervoso, afobado ou na impulsividade. Tá? Tem um autor que diz assim, primeira coisa, toma um café, tá? Para dar uma acalmada. Tá? Não haja por impulso, regra de ouro. Não saia falando sobre a suspeita para todo mundo, a pessoa pode ficar nervosa, histérica e começar a falar para todo mundo. Tá? Isso não ajuda. Tá? Expõe a criança. Não julgue, por favor. Tá? Não julgue. Isso é muito sério, a gente começar a julgar a criança, a mãe, a família, todo mundo. Tá? Não tire suas próprias conclusões rapidamente e passe a conduzir a situação a partir da sua convicção pessoal. Então, a gente escuta uma coisa... Não, essa menina aí vive se mostrando. Essa menina aí, não, isso aí é mentira. Isso aí ela quer chamar atenção. Pode ser. É uma hipótese. Cuidem com isso. Tá? Até porque, às vezes, ela está com um comportamento mais sexualizado porque foi abusada. Tá? Pode ser uma consequência do abuso. E não a causa. Tá? Não fuja da situação. Tá? Isso é muito sério. A pessoa vem falar e a gente não sabe o que fazer e esquece, faz de conta que não aconteceu nada. Tá? Não mantenha a situação em segredo, por favor. Tá? Porque se vocês fizerem isso, vocês estão simplesmente reforçando
o pacto de segredo que foi feito na família para que ela não contasse. Tá? E vocês, sem querer, vocês estão dando mais ênfase e colocando mais energia ainda no segredo. Tá? Sim. E aí essa criança nunca mais conta e pode continuar sendo abusada. Tá? Pessoal, isso aqui, ó, é reflexões básicas, não é para sair daqui e fazer, tá? Eu estou trazendo elementos importantes para a gente começar a pensar junto e se aproximar do tema, tá? Na suspeita do abuso sexual, tá? Já foi, né? Então, vamos lá. Na suspeita do abuso sexual, nunca tente resolver a situação chamando os pais para conversar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Não façam nunca isso. Se a criança chegar para vocês e falar que alguém bateu nela, o encaminhamento não é, de certeza, chamar os pais para ajeitar a situação. Tá? Porque o polo ali, mais fraco, mais vulnerável é a criança. E quando essa criança chegar em casa, Deus me livre. O pau vai pegar e pode ser muito sério. Tá? Sim, esse é o raciocínio lógico. Então, a gente não vai chamar a família no primeiro momento, a gente não vai tentar acertar a situação. Tá? Geralmente, e eu não estou julgando nada e ninguém aqui, porque eu não trabalho com julgamentos, mas quando a gente faz isso, é que a gente quer encontrar logo uma solução e se livrar daquilo assim, ó. Quero ir para casa com isso resolvido hoje. Tá? Cuidado para não examinar a situação a partir das crenças pessoais sobre sexualidade. Então, a gente usa nossas próprias crenças para dizer assim, isso está certo, isso está errado. Tá? Isso também complica muito. A importância, por exemplo, né, só deixa eu clarificar, vamos dizer que na minha família, o meu pai sempre foi uma pessoa muito íntegra. E eu trago isso como um valor absurdo. E a criança vem e diz que o pai mexeu nela. Não, o pai não mexe. Não, não pode. Tem algum engano aí. Porque eu não consigo aceitar a ideia que um pai pode mexer. Tá? Isso bloqueia daí. Tá? A importância de saber como a polícia trabalha, a gente tem que ter noções básicas sobre como funciona, porque senão a gente fica perdido. Então, o que é um BO? O que vai acontecer? Ninguém precisa ser especialista e fazer direito, mas a gente tem que saber dos trâmites mínimos que vai acontecer. Tá? Conhecer os canais de denúncia, como a doutora Ellen falou, o conselho tutelar, que seria a porta de entrada, e aí eu rezo para que o conselho faça direitinho o trabalho deles, que às vezes não faz, tá? E aí complica tudo ainda, tá? A gente está trabalhando com o conselho em capacitações como essa aqui, tá? Ter na escola um protocolo de ação para esses casos, é muito importante, tá? A escola precisa ter uma preparação básica, assim, ó, o que fazer quando acontecer isso, tá? Tem certas situações emergenciais que não dá para a gente resolver na hora. Tá? A gente já tem que ter um protocolo. Se alguém chega no hospital com ataque cardíaco, o médico não vai pensar assim, ó, o que eu faço agora? Ele já sabe tudo o que tem que fazer. Ele tem um protocolo. É legal que a escola crie um fluxo, um protocolo, quando acontecer isso. Tá? Mas aí a gente chama o conselho tutelar, você falou de experiência, né? Sim. Eles vão na escola, pegam as crianças, levam para casa lá e depois vão conversar com a família. Sim. Aí a escola fica no... Não, é horrível. Como eu falei, tem muita coisa errada. Tá? A gente está tentando criar aproximações da rede para que a gente possa ir conversando e resolvendo essas encrencas. Tá? Mas seria legal que na escola, antes de envolver o conselho, que na escola, a escola pudesse saber o que vai ser. Um professor recebeu isso, o que acontece? Ah, ele vai chamar a direção. Isso mesmo. Isso. E a professora chamou uma pessoa externa, um especialista. Tá? Então, seria legal que isso pudesse ser pensado e construído. Tá? Tá? Ali já deu, né? E já deu. O que pode prejudicar? Tá? E a gente já está acabando. Tá? O que pode prejudicar? Medo de denunciar. Isso eu estou falando da pessoa que recebe a revelação. Tá? Medo de incerteza. Será que aconteceu mesmo? Será que ela falou a verdade? Tá? O que pode acontecer comigo? Aí a importância de estar conhecendo os trâmites. Tá? Por exemplo, quando se faz capacitações, no Brasil tem vários projetos, né, de capacitação com escolas. O que eles viram em muitos casos? Que depois da capacitação, os professores saíam mais capacitados para reconhecer os sinais do abuso, mas não aumentava as denúncias. Porque uma coisa é identificar, outra coisa é denunciar.
As pessoas tinham medo, e eu entendo, mas tem que vencer isso. Tá? Medo do acusado, às vezes, se é uma região, às vezes, que tem tráfico, alguma coisa, o cara pode ser perigoso, tudo isso conta. Tá? Temor dos encaminhamentos legais, a gente ainda tem uma certa ingenuidade. Ai, mas será que eu posso ser preso se eu falar o que pode acontecer? Eu vou ser chamado na delegacia. Oi? Se não for verdade, isso vai vir para cima de mim. Contra mim, por mentira, calúnia. Tá? Proximidade com a família, ou seja, eu conheço a família, já fui na casa dela, meu vizinho. Tá? Não acreditar que o acusado possa ter abusado. A criança pedir segredo, tá? A criança conta, mas tia, não conta para ninguém, tá? A gente não vai manter o segredo, a gente não vai enganar a criança, a gente vai conversar com a criança para explicar isso, tá? Medo de ficar responsável, foi o que vocês já falaram aqui, tá? O que pode prejudicar? Isso é um dado interessante dos artigos. Muita experiência como professor não significa habilidades para conduzir adequadamente uma situação envolvendo a revelação suspeita. Então, assim, ó, eu tenho 25 anos de sala de aula, ótimo, com certeza eu sou fera em um monte de coisa, mas isso não quer dizer que eu sou hábil automaticamente que eu sou hábil para lidar com essas questões aqui. Então, essas crenças é importante a gente ter noção. Tá? Uma capacitação específica é importante. Tá? Senão eu crio uma falsa crença e na hora que acontece eu me lambuzo todo, tá? Porque eu não sei o que fazer. E aí eu vou no achismo. Tá? No contexto escolar, então, basicamente, o que a literatura coloca que é importante no treinamento? Tá? Saber identificar os sinais e saber denunciar. Saber lidar com a criança e fazer encaminhamentos. Tá? Então, os treinamentos deveriam objetivar isso aqui, ó. Ok? Então, é um primeiro treino para falar sobre violência, sobre abuso, que sinais, como fazer esse trabalho. Depois, como que eu denuncio? Tá? Isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem discutido. E saber lidar com a criança, o manejo, a conversa, tá? E fazer os encaminhamentos, seja para um hospital, enfim. Tudo isso tem que ser trabalhado, era para ser trabalhado numa capacitação desse nível. Tá? Práticas problemáticas. Tá? Ou seja, o que pode prejudicar, que seria assim, ó, se possível, não façam. Tá? Conversar com a criança sem capacitação. Tá? Ou seja, eu nunca participei de nenhum tipo de trabalho, e eu vou lá e converso com a criança, na raça, na boa vontade. Tá? E isso é potencialmente um perigo. Tá? Chamar os pais da criança para resolver a situação. Colocar a criança e o acusado frente a frente. Acreditem, isso acontece. Tá? Vamos resolver isso agora. Chama lá o acusado, ainda mais quando é adolescente. Tá? Chama lá o acusado, me diz então, me fala o que tu falou para ele agora. E daí, tu fez isso? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Confrontar a criança e o adolescente, ou seja, a criança está contando ao adolescente e tu vai confrontar. Isso aconteceu mesmo. Tu tem certeza? Tá, mas quando ele passou a mão, ele não estava fazendo um carinho. Tá? O que tu fez? Às vezes eu brinco, se tu começar a fazer pergunta assim, já pega um pedaço de pau e dá na cabeça de uma vez, porque assim, tu está acabando com a criança. Tá? Tu está destruindo ela. Ok? Não se faz isso nunca. Nunca. Tá? Usar recursos inadequados como desenhos, tá? Então, muito cuidado com isso. O que eu chamo disso? Que é se basear em cima só daquilo. Tá? Então, assim, ó, fulaninho, eu estou conversando contigo agora porque tu fez esse desenho na sala de aula e esse desenho aqui, para mim, está acontecendo alguma coisa muito séria na tua casa. Isso é completamente inadequado. Tá? Não, ali não. Não, a tua pergunta é ótima. Quando eu estava montando isso, eu pensei nisso, tá? Toda gravação, ótimo, toda gravação tem que ter consentimento. E eu não entendo ali se tem espaço para isso, tá? Vocês não vão fazer investigação policial. Não, com certeza, tá? Eu não entraria por esse viés ali, tá?
ter certeza do que aconteceu, tá? Ou seja, pessoal, quando a gente trabalha com abuso sexual, a coisa mais difícil é ter certeza de alguma coisa, tá? Tudo para muita dúvida. A gente trabalha em probabilidade. Não é na escola que vocês vão ter certeza de nada. Vocês vão colher evidências. E se essas evidências forem um pouco mais concretas e tiverem coerência entre elas, e vocês entenderem que precisa dar o próximo passo, ok. Isso não quer dizer que o abuso aconteceu, quer dizer que surgiu uma situação tão preocupante a ponto de vocês entenderem que essa criança poderia estar em risco. Ok? Tá? Mas não tenham na imaginação que vocês vão conseguir descobrir. Não, o abuso aconteceu. Tá? Isso beira o impossível. Tá? Ter certeza do que aconteceu, que é o que a gente chama de viés confirmatório. Aqui parece esse absurdo, mas no dia a dia isso acontece, tá? O tempo todo. Tá? Práticas problemáticas. Tentar descobrir se a criança está falando a verdade. Iniciar uma investigação na escola, por favor. Aí começa a falar com todo mundo. Vira um policial dentro da escola. Tá? Tá desvirtuando. O objetivo não é esse. Tá? Realizar diversas conversas com a criança. Não façam isso. Tá? Eu não estou dizendo que não pode conversar. Se a pessoa tem capacitação, foi treinada em determinadas situações, ok. Mas não conversar 5, 6 vezes para ela te contar a mesma coisa. E daí, tu me contou ontem que ele mexeu em ti, então. Eu queria saber, aconteceu mesmo isso? Tá? Daí a criança fala assim, não. Aí tu faz o quê? Tu para ou tu continua? Tu arma uma cilada para ti, tá? Desqualificar a fala da criança, tá? A criança fala, daí ele me levou lá para o balanço e mexeu em mim no mato. Não, isso aí não pode. Como é? Ele ia mexer no meio do mato, na rua? Isso não acontece. Pelo amor de Deus, tá? A gente está desqualificando a criança, tá? Não pedir ajuda, ou seja, o professor, ou quem seja, tentar fazer tudo sozinho. Não é situação para a gente trabalhar como lobo solitário, tá? A gente tem que ter ajuda. A gente logo em seguida tem que pedir ajuda, se tem na escola alguém mais capacitado, levar para a direção, e aí é legal ter um fluxo, tá? Mas não façam isso sozinho, tá? Que a tendência de ser uma roubada é grande, tá? Deixar a criança esperando de um dia para o outro, não façam isso, ela está em risco. Então, tá, tu vai para casa, tu já me contou tudo, e amanhã a gente volta a conversar. Nesse meio termo, amanhã a gente resolve. Neste meio termo, ela vai para casa com culpa porque contou, eles descobrem, e aí ela não volta no dia seguinte para a escola, tá? Às vezes apanha, sofre mais violência ainda, tá? Ameaçar ou culpabilizar a criança, tá? Então, muito cuidado, ameaçar no sentido de, olha, se isso que tu está dizendo não for verdade, eu vou me prejudicar, tem certeza? Tu está criando um contexto complicado para a criança, tá? Exemplos de frases que a gente escuta. Eu soube que o seu pai mexeu em você, isso é verdade? Tá? Então, não é recomendado que a gente, por exemplo, comece uma conversa assim. Tá? Por que você não pediu ajuda antes? Tem um julgamento moral ali. Tá? Me conta, ali a primeira, se a gente começa a conversa assim, a criança não me disse que o pai mexeu, eu que estou dizendo. Então, eu posso estar sugestionando a criança. E quando eu pergunto, isso é verdade? Tá? Eu estou confrontando ela. Tá? Me conta tudo o que você falou. Eu duvido que alguém consiga contar tudo. Tá? A gente não tem essa capacidade de contar tudo. Então, tu já está pedindo para a criança uma coisa impossível. É diferente dizer assim, me conta tudo que tu lembra. Aí, tudo bem. Agora, me conta tudo. Ninguém consegue. Tá? Eu vou te ajudar, mas se você estiver mentindo, você vai me criar um grande problema. A criança já está calma, né? Imagina, então tu cria mais ansiedade ainda para ela. Tá? Por que a senhora não denunciou o seu marido? Aí começam os julgamentos, por exemplo, com a mãe. Por que a senhora não protegeu a sua filha? A mãe, geralmente arrebentada quando descobre, e ainda vem uma fala dessa. Tá? Será que o teu pai não estava fazendo um carinho? Será que você não está com raiva do seu padrasto e por isso está dizendo que ele mexeu em você? Se vocês tiverem essas dúvidas, fiquem para vocês como hipóteses, mas não vamos jogar isso para a criança, tá? Aí quem vai resolver isso é a polícia. Cabe à polícia investigar, não a nós, tá? Então, última etapa, o que eu faço, tá?
Pessoal, o que eu vou colocar aqui não é para vocês irem fazer. Eu estou colocando pontos importantes que seriam trabalhados numa capacitação em grupo pequeno, tá? É só para a gente ter noção das boas práticas, ok? Primeira coisa, manter o equilíbrio. Primeira coisa é manter o equilíbrio, tá? Isso é muito importante. Vocês precisam manter o equilíbrio, tá? Mas é difícil, mas é por isso que precisa, porque a situação pede isso, tá? Menos é mais. Isso é um mantra que eu digo da entrevista investigativa e da psicologia do testemunho. A gente tem a tendência a não parar de falar e falar um monte de coisa. Nesse tipo de abordagem, a gente mais escuta do que fala, tá? Então, quanto menos a gente fala, mais coisas boas acontecem, tá? Quando surgir uma revelação, eu queria um exemplo aqui, tá? Só para a gente ter algo concreto. Então, vamos supor que uma criança chegue no final da aula e conte: tia, o meu pai está passando a mão em mim à noite quando eu durmo. Tá? Esteja realmente disponível para ouvir a criança. Realmente. Se está com preguiça, muda isso. Tá? A literatura é clara. A criança está tão disponível para falar quanto está tão disponível para ouvir. Tá? Procure deixar a criança à vontade. Então, se a criança fala isso, te derruba coisa no chão, já fica nervosa, a criança já está nervosa, ela vai ficar também. Tá? Converse com ela num local calmo, seguro e sem interrupções. Eu sei que nem sempre isso é tão fácil, a escola às vezes não tem uma sala, então a gente vai adaptar. Eu vou colocar o ideal e a gente adapta. Mas não vai conversar no meio do recreio, né? Não vai conversar no meio de um monte de gente. Na sala dos professores, por exemplo, num cantinho. Tá? Diga à criança que você está ali para ouvi-la. Peça para ela te contar tudo que ela lembra que aconteceu. Tá? Tu tranquiliza a criança e pede para ela te contar. Então, me conta tudo que aconteceu. Tudo que tu lembra que aconteceu, desculpa. Tá? Escute a criança, escute ela com atenção. Isso se chama escutativa. Tá? O objetivo da conversa é você escutar a criança e não ficar fazendo perguntas. Tá? Tu está ali só para escutar. Quem viveu foi ela. Quem sabe foi ela, não é a gente. Então, a gente está ali para escutar, só que é uma dificuldade que a gente tem uma tendência a perguntar. Tá? Procure não interromper a criança. Se a criança fizer pausas, deixa a pausa. Ela vai voltar. Tá? Respeite as pausas que estão ali. Tá? Isso aqui é o que a gente já pode chamar de uma escuta protegida. Onde a criança foi escutada, foi respeitada e pôde falar sobre o que está acontecendo. Tá? Evite comentários e caretas. Ah, o pai passou a mão na minha pepeca. Aí, tá? A criança não fala mais. Tá? Quando a criança acabar de falar, diga, por exemplo, algo a mais, para ver se ela tem mais alguma coisa. É só algo a mais. Simplesinho assim. Tá? Se você for fazer alguma pergunta, espere a criança terminar de falar. Algo a mais? Não, tia, é só isso que eu queria falar. Aí, se tu quiser fazer alguma pergunta, tu faz ali. Tá? Mas não faça perguntas inadequadas, sugestivas. Por exemplo, a criança não falou nada de banheiro, e tu pergunta alguma coisa de banheiro. Tá? Ela não falou disso. Então, a gente está tirando isso de onde? Tá? Não questione o relato da criança, se é verdadeiro, como a gente já conversou. Tá? Ao final das perguntas, explique à criança o que vai fazer, o que vai acontecer. Né? E tu tem que saber, né? Tá? Pergunte à criança se ela tem dúvidas. Não deixe ela sozinha na sala, isso é muito ansiogênico, tá? Não deixe ela ali sozinha, leva junto. Garanta que outras crianças e funcionários não escutem a conversa. Se é um bairro menor, alguém já ouviu, já foi contar para a família. Todo mundo já sabe. Então, a gente tem que proteger a criança. Tá? Comunique as pessoas encarregadas da escola sobre a revelação. Não prometa nada à criança que você não poderá cumprir. Não engane a criança. Tá? Não a chantageie. E não a pressione, por favor. Tá? Respeite se a criança não quiser mais falar. Ok? Situações de violência contra a criança e adolescente precisam ser comunicadas ao Conselho ou à Delegacia de Proteção à Criança, caso o relato dela, vocês percebam, sinais claros. Levem isso para a direção, outras pessoas do corpo docente vão avaliar e vocês percebam que a coisa é séria, façam encaminhamento. Tá?
ali na hora já? Ali já, sim. Não dá, porque é uma situação, se ela voltar para casa é muito perigoso. Sim, isso. Sim. Aí o conselho vai vir e o conselho passaria a assumir o caso. Tá? E provavelmente o conselho deveria vir, deveria conversar com a escola para saber o que aconteceu, conversar com a criança, levar a criança para o conselho. É quase igual como está colocando na minha escola. São 2 irmãos, são do interior lá do Mato Grosso, e o menino chegou na escola correndo, que é o irmão mais velho, Sim. e ficou relatando o que o padrasto vinha fazendo com a menina, a irmã. E nesse dia, ele viu o padrasto no banheiro com a irmã. Mas o que ele fez? Ele não ficou em casa, ele trouxe a irmã para a escola e disse, ó, está acontecendo isso na minha casa. Muito protetivo. Aí a gente ouviu, escutamos os dois, né? Ótimo. Os dois fizeram o mesmo relato, a menina também. Chamamos o conselho tutelar, aí na hora já pegaram as 2 crianças na escola e já levaram para casa lá. Isso. Para depois acionar a família. Ok. Aí o conselho vai ter os procedimentos. Sim, sim. Mas é por isso que a gente não chama a família, tá? Tá? Mas a escola cumpriu o papel dela, tá? Tanto é que depois a mãe foi embora com o padrasto e deixou as 2 crianças. Sim. Infelizmente acontece isso. Sim, sim. Infelizmente. Quando surgir uma revelação, aqui já foi, né? Tá. Quando surgir um sinal, daí não é uma revelação, é quando vocês perceberem algo no comportamento, tá? Mantenha calma, não se precipite para conversar com a criança, tá? Não precisa já ir conversar com a criança, observa, tá? Fica observando com tranquilidade, avalie se os comportamentos apresentados se mantêm e estão relacionados ao abuso, se aqueles sinais são típicos do abuso sexual, tá? Cuide para não se convencer de algo, analisar a situação já com a certeza. Peça ajuda, né? Leve ao conhecimento da direção, tá? Não force a criança a falar e muito menos para confirmar a sua suspeita, tá? Então, eu já me convenci de que ela foi abusada, daí eu vou conversar com ela e eu faço uma conversa toda enviesada para que ela fale o que eu quero ouvir, tá? Então, isso é um cuidado. A gente teve casos já, tá? De professores, tá? Que passaram em 3 escolas diferentes, não foi aqui em Florianópolis, tá? E nas 3 escolas ela viu abuso sexual, deu um furdunço e nenhum dos 3 foi confirmado, tá? Provavelmente ela tinha um problema sério com sexualidade, com coisa, tudo para ela era abuso sexual. Então, assim, o aluno caía, vem cá, querido, e ela fazia uma conversa toda envesada para conseguir provar o abuso, tá? Isso é muito sério. Ok, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês era isso, tá? Eu tentei pegar os principais tópicos, que é muita coisa, tá? Sim, sim. Essa aqui? E assim, ó, como eu disse, né, pessoal, é uma reflexão sobre as boas práticas, tá? Eu sei que foi tudo muito rápido, tá? Mas a ideia é, a partir disso, construir grupos, construir projetos para trabalhar isso aqui realmente num formato de capacitação mesmo, assim. Semana após semana, com os grupos, trabalhando vários temas. Espero que tenha sido, de alguma forma, válido. Muito obrigado pela atenção, tá? Obrigado, Ricardo. Alguma pergunta? Oi? Oi, Gato. Queria só fazer uma pergunta para ti. Só uma pergunta só. Nós somos escola pública e não temos dinheiro. Quando é que tu vai poder ir na minha escola para a gente conversar? Podemos marcar para o ano que vem, Cheirinho? Com o maior prazer. Então, estou te convidando, não esse ano, porque está muito apertado. Qual já, que é a escola? A minha escola é a Escola Marcília de Oliveira, na Forquilinha, Tá. e o meu nome é Sandra Reginadão. Legal. Então, já estamos conversados para o ano que vem, tá bom, amor? Obrigada. Vamos começar a organizar. Precisa muito, né? Então, era nessa linha mesmo. Como tu falou da questão da necessidade de montar um protocolo, perfeito, perfeito. A gente tem que se profissionalizar, porque nós somos muito amadores. Então, esse material que tu fez, essa sequência, já percebi que era diferente da outra palestra que você deu. Acho que você já está pensando nisso, para colaborar com a gente, né? Sim, sim. Adequando. Então, esse material já é, boa parte do protocolo já seria esse teu material.
Sim, pode Correto? ser um pontapé inicial. A gente já pode pensar nesse teu material como uma sequência de protocolo e depois entrar em contato contigo para tu continuar colaborando na assessoria? Sim, sim, com o maior Porque prazer. a gente pode fazer uma sugestão de protocolo única, Sim. as escolas, né? Para que para que realmente esteja presente no projeto político-pedagógico da escola, como lá atrás já citaram, ela aqui do lado também. Fantástico. Perfeito. Fantástico. Mãos à obra. Ricardo. Que onde é que está? Aqui. Assim, ó, quando o professor... porque o aluno ele vai escolher uma pessoa, né? Então, assim, trabalho numa escola de 5.000 alunos. Nós somos coordenadoras do Núcleo de Prevenção às Violências na Escola. E nós é que fizemos a escuta, né? Acolhemos e tal. Então, às vezes, o aluno ele vai fazer essa revelação para o professor. Eu não quero revitimizar, né? Enquanto acolhimento, enquanto escuta, enquanto núcleo de prevenção, né? A gente entende que, quando isso acontece, a gente deve proceder já com o encaminhamento para o Conselho Tutelar, né? Então, é isso mesmo, porque, assim, eu não, no meu entendimento, a gente não pode estar chamando o aluno para fazer uma escuta se ele já revelou para a pessoa, para o professor. Só que, em muitas situações, nós temos o medo do professor de relatar, de registrar. Como é que, né? Assim, mas a gente solicita que esse professor relate, porque eu não vou revitimizar esse aluno, entendesse? Então, eu não posso estar fazendo outra escuta Oi? Exatamente. Exatamente isso. A professora e aí tinha que contar de novo pro cara. Por mais assim que a gente temos um privilégio de ter na nossa escola um espaço onde a gente faz a escuta, mas ainda a gente tem muitas situações que a gente precisamos de uma formação. Sim. Muito. Nós temos uma rotatividade muito grande de professores. Uma escola de 300 professores, todo ano nós temos uma rotatividade ao longo do ano. Sim. E aí eu me preocupo muito com os alunos pequenos, principalmente nesse sentido. Os maiores, eles até fazem no próprio núcleo essa revelação, e aí, né, ou já aconteceu, e aí a gente tem uma... Mas os pequenos, a gente vai, encaminha, informa. Sim. Agora, os pequenos, essa é a nossa maior dificuldade, protegê-los. Sim. E o medo do educador não, mas eu te falei, mas eu não quero me complicar com a família, sim. De assumir isso, assim. Então, eu acho que é fundamental a gente ter uma formação na escola para os nossos pares, para os nossos colegas, professores, para falar da importância disso, assim, disso que você trouxe para a gente, sim. Né? Então, mas eu não sei, acho que os colegas, acho que... Obrigado. Eu também quero. Vou sim. Obrigada. Eu vou ter que Os indícios. Vamos lá. Tá. Ai, manda por e-mail. Então, a gente gostaria de te convidar de articular uma... Onde é que é? Aqui no Instituto. Ah, nossa, aqui é muito fácil. Sim, porque é do lado, né? É porque a questão geográfica facilita daí, né? Sim, facilita. Posso perguntar também, em relação aos conceitos teóricos, quem está, que a gente está sendo, né, a gente está aprendendo bastante, mas e a capacitação deles? Está acontecendo. Eles estão sendo chamados nessa reunião. Sim. Vão. Assim, ó, a orientação básica, ali vai ser uma construção de formiguinha, mas está acontecendo. É para eles não conversarem com a criança, conversarem com a família e fazer um encaminhamento para a polícia. Tá? Quando eles percebem que a situação precisa seguir. Tá? Para não precisar de novo falar e, nesse sentido, que eles tenham conhecimento dessas questões aqui também. Então, eles estão sendo chamados, tem uma conversa com a rede, que participam vários agentes da rede, inclusive a parte municipal já esteve ali, tá? Para a gente ir acertando esses ponteiros e fazer um fluxo de trabalho, né? O
que a gente não quer assim, ó, é que cada um faça do seu jeito. Eu fiz a capacitação, a escola Sim, isso. Sim. eu já trabalhava com isso. Mas alguns casos que a criança revelou, mesmo a gente chamou o conselho tutelar, porque daí na hora já tinha. Só que a criança. Sim, sim. Assim, ó, se a criança vai para casa, o interessante é que nem que seja momentaneamente que o suposto acusado sai da casa, naquele momento ali. Não, levou tempo para sair. Pois é, não, aí essas ações têm que ser coordenadas, né? Muito tempo para sair. E nesse período ficou pior ainda. Aí Até que que tá. a gente teve que chamar ele. Sim, porque daí ela falou, o abuso continua, e aí mesmo que ela não conta. Sim, piora mesmo. Daí piora tudo, né? Não, eu tava com o braço erguido lá no Sim, sim. Não, essa é a maior dificuldade, tá? Mas a gente tá na luta, a doutora Eden tá engajadíssima para conseguir mudar essas questões. No conselho, eles mudam muito também. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Muito bom, porque tudo que a gente... Graças a Deus. Direto, elas foram fazendo, tomando uma atitude. Mas eu acho que a gente vai conseguindo criar essa consciência, né? Muito obrigada, foi um prazer muito grande. Eu adorei também. Queria dar os parabéns, Obrigado. agradecer, porque Tá. foi bem esclarecedor. E dizer para ti que a nossa escola, nós somos do Laércio Caldeiras, Tá. lá em Campinas. Tá. em São Sim, José. sim, sim. Nós temos horário agora, para esse ano ainda, se você quiser. Tá. Se quiser ir lá. Tá. A escola está à disposição, porque Tá. nós realmente precisamos. Nós Eu sei que trabalhamos com precisa uma muito. comunidade bem carente. Sim. Né? Nós trabalhamos com Monte Cristo, Novo Horizonte, Uau, Chico Mendes, uau. E ali a Que gente desafio. precisa, Essa é a nossa clientela. Tá. É o legal. Lá nós temos assim. Interessante também essa palestra. Sim, sim. Porque o relato que eu tenho é completamente Diferente, é o oposto, né? Sim, sim. Eu tive um caso há 3 anos de uma menina que estava sendo abusada pelo avô. Aham. Quem veio me contar foram as amigas. Eu falei, olha, meninas, conversem com ela. Fala pra ela vir conversar comigo. Se ela não vier, eu vou chamar. E aí, no mesmo dia, ela veio. E a menina ia todos os dias de manhã pra escola. E ela estudava de tarde. Mas o que vem fazer todo dia que de manhã na escola, né? Porque ela ficava no mesmo horário. Que não apareceu na tua fala ali, que a gente percebe na escola, assim, às vezes é a questão do aluno não ser aciado daí, se manter sujo, se manter, né, que é uma coisa que a gente já olha mais. Sim. Ela vinha já com um moletom mais fechada, não sei o que, e ela não ia pra escola, não ficava de manhã. Isso é um sinal claro. E aí eu liguei, ela me contou, eu falei, olha, agora eu vou ter que acionar o conselho tutelar, porque eu não posso ficar quieta. Aí eu liguei pro conselho tutelar, o conselho tutelar falou que chama os pais também. E aí Foi o contrário. E os pais pra escola. E aí ela teve que contar pro conselho tutelar, contar pro pai. Aí quando ela falou, revelou na nossa frente, era o braço que estava fazendo isso, foi um baque. Assim. Imagina. Eu acabei não acompanhando o restinho dessa história, porque eu saí de licença maternidade. Isso foi em setembro. Isso. Obrigada.